se a gente atendesse sua voz, vamos juntos fazer louvação. Neste tempo aclamar o Senhor, o rochedo pra nós salvação. Com alegria cantar seu louvor, com alegria cantar seu louvor. Se o povo de Deus, o Senhor cresce, assim hoje atendesse sua voz. Paz e bem, caríssimos irmãos e irmãs, estamos reunidos para meditar o Evangelho deste domingo, o quarto domingo da Quaresma, o domingo da alegria, a alegria de saber que Deus nos ama. E nós temos no Evangelho narrativo de Lucas, o capítulo 15, versículos de 1 a 3 e de 11 a 32. Diz assim o Evangelho: Naquele tempo, os publicanos e pecadores aproximavam-se de Jesus para o escutar. Os fariseus, porém, e os mestres da lei criticavam Jesus. Este homem acolhe os pecadores e faz refeição com eles. Então Jesus contou-lhes esta parábola, a parábola do filho pródigo. Então, caríssimos irmãos e irmãs, todos nós já conhecemos a parábola do filho pródigo, justamente nesse tempo quaresmal, um tempo de conversão. Nós conhecemos a parábola de um pai que tinha 2 filhos e o filho mais novo pediu: Pai, dá-me a parte da herança que me cabe. E saiu para o mundo, gastou, esbanjou todos os bens que tinha. O pai deu para ele a metade do que tinha. Ou seja, o filho recebeu muito mais do que ele merecia, ou do que era direito dele. Só que é uma coisa muito terrível, porque você só pede herança quando a pessoa, o pai e a mãe já faleceram, né? Mas representa aqui a pessoa, cada um de nós, quando nos afastamos de Deus. A gente vira as costas para Deus e diz: agora eu vou tocar a minha vida. E aí, quando no afastamento de Deus, a gente vai perdendo, gastando todos os nossos bens, a nossa vida, o nosso tempo, as nossas alegrias. A gente gasta o nosso tempo, a nossa vida com coisas que não têm valor. E esse filho, depois que ele estava numa situação muito ruim, ele decide voltar para casa. Ele diz lá que o pai é muito bom, né? O pai não trata um servo assim. Vou voltar para o meu pai, né? E dizer: Pai, pequei contra o céu e contra ti. E aí ele volta para casa e Jesus diz que o pai o acolhe com generosidade, com amor, faz festa, né? Para esse filho que voltou. Então é interessante assim, né? O que retrata isso para nós? Eu creio que a gente pode ver 3 pontos assim importantes, pontos de vista diferentes. A visão do pai, que é aquele perdoador, aquele que perdoa, a atitude que nós devemos ter também para aqueles que erram, né? Devemos ter essa atitude generosa de perdoar também, de saber acolher bem as pessoas que voltam ao bom caminho. Ter a paciência de esperar a pessoa voltar ao bom caminho. O ponto de vista do irmão mais velho. O Evangelho está nos mostrando que a gente não pode agir como o irmão mais velho, que ao ver o irmão mais novo voltando, ele fica enciumado. Eu estou todo o tempo trabalhando para o senhor nunca me deu um cabrito, um bode, um boi para me fazer festa com meus amigos. Então nós não devemos agir assim. Quantas vezes a pessoa errou e nós somos implacáveis com essas pessoas, que nos consideramos justos e imaculados, e aí tratamos mal as pessoas. O Evangelho está mostrando que a gente não pode agir assim como os fariseus, que não queriam acolher os pecadores. Por isso que Jesus chama atenção contra essa parábola. Mas tem uma outra atitude também, um outro ponto de vista, que é daquele que volta para casa, o irmão mais novo que pecou gravemente e volta para casa. Ele vai voltar com humildade e aí mostra um itinerário, praticamente um itinerário do sacramento da reconciliação. Hoje, muitas vezes banalizado, ou as pessoas confessam demais, toda semana, sempre quer confessar, mas confessam, mas não há conversão. Então é um sacramento que muitas vezes acaba sendo banalizado, ou por outro lado também as pessoas não buscam esse sacramento. Há um exagero em pensar que tudo é pecado e um exagero em achar que às vezes nada é pecado. Precisamos amadurecer o que é o pecado. O que é o pecado aqui que mostra para nós? O pecado é quando a gente dá as costas para o Pai, não cumpre a vontade de Deus, a gente segue o caminho por nossa própria conta e risco. E a gente se afastando do amor do Pai, a gente cai em desgraça. Ele chega com humildade também e reconhece: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. Quem volta para Deus tem que ser mais humilde. Por isso que na convivência nossa, quando a gente se reconhece pecador, a gente vai ter mais paciência também com aqueles que pecam contra nós, aqueles que não são justos conosco. Por isso, caríssimos irmãos e irmãs,
nesse quarto domingo da Quaresma, é o domingo da alegria, porque a Páscoa está se aproximando. Deus enviou o seu Filho ao mundo para nos salvar. Na medida em que a gente reconhece os nossos pecados, a gente volta o nosso coração para Deus, a vida nova surge em nós também. E é a mensagem que nós vamos ouvir, assim como no sacramento da reconciliação, é aquilo que Deus fala para o seu Filho aqui, né? Esse meu filho estava morto, mas voltou a viver. Estava perdido e foi encontrado. Que assim a gente possa também dar alegria a Deus, o céu possa fazer festa também com a nossa volta para o Senhor. Que Deus ilumine você, que você busque o caminho da conversão também. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde, Ele vos mostre sua face e compadeça de vós. Volte para vós seu olhar e vos dê a paz. Abençoe-vos o Deus que nos ama e que é todo-poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Um bom domingo a todos. Paz e bem. O poder, o prestígio e a riqueza nos